Olá, galera. Esse aqui é o quinto workshop. Hoje estamos com o grupo Boys e agora vocês podem se apresentar aí. E é isso. Bom dia, a gente é o grupo da Moz, a gente é o grupo que está fazendo um jogo para Big Open Source Sibling, que é uma organização sem fins lucrativos da professora Carla e de outras membros de lá. A gente está fazendo um jogo com o propósito de contar a história de mulheres importantes na tecnologia e a gente foi convidado para esse dojo para a gente poder compartilhar um pouco da nossa visão de como está sendo o mundo dos jogos, né? Bom, alguns dos outros workshops a galera optou por aspectos mais técnicos, a gente optou por falar sobre aspectos um pouco mais gerais do mundo de jogos, porque hoje em dia não basta você saber muito de uma área, você ser um grande programador para você conseguir ir bem nesse mercado de trabalho, né? É importante você ter uma noção de mundo grande, é importante você saber ter esses cacuetes do mercado para você conseguir se posicionar melhor e conseguir, né, ter empregos melhores e ser um profissional melhor em geral. Bom, eu me chamo Lucas Gomes, esse aqui é o Bruno Ribeiro, e o nosso grupo também conta com a Júlia, a Letícia e o Miguel. Tá vendo os Pode, slides aí já? pode ir Pode. agora, sim. Bom, muito bem. Como eu disse anteriormente, a gente está focando mais numa introdução ao mercado de jogos, e a gente vai falar sobre os seguintes tópicos. A gente vai falar um pouco sobre como os jogos surgiram, algumas das engines e quais são seus usos, profissões que você pode seguir no mercado brasileiro e internacional, e um exercício ao final de tudo. Quanto ao surgimento dos jogos, em 1958, o William Wigginbottom, um físico do Laboratório Nacional de Brookhaven, ele criou o primeiro jogo eletrônico, que é o Tennis for Two, né? É o clássico Pong. Ele foi feito de uma maneira bem arcaica, obviamente, que era em 1958, mas dali para frente os jogos não pararam de crescer, basicamente, né? O surgimento do Atari e dos arcades na década de 70 ajudaram muito o consumo de jogos a explodir, então jogos como Pitman, como Pac-Man, Pitfall, Space Invaders ficaram muito populares. Bom, no mercado atual ele chega a valores bilionários, né, na compra de jogos. Hoje em dia a gente tem jogos de todos os tipos de categoria, AAA, que são jogos gigantescos com centenas de desenvolvedores, a gente tem jogos indies que uma pessoa apenas pode fazer, então hoje o mercado ele é bem amplo e ele é muito popular. Com o avanço das tecnologias atuais, ficando mais barato ter telefones, ficando mais barato ter computadores e consoles, o mercado de jogos está ficando cada vez mais plural e existem diversos caminhos para a gente poder seguir, né? Bom, aqui a gente vai falar primeiro de engines e seus usos, né? O que são engines? Engines eles servem para facilitar o desenvolvimento de jogos, basicamente. São tecnologias com ambientes de desenvolvimento integrado. O que isso quer dizer, né? Antigamente, quando as pessoas iam fazer um jogo, elas primeiro faziam uma ferramenta onde elas poderiam produzir o jogo e aí sim fazer o jogo em si, né? Essas ferramentas eram denominadas engines. Então, em vez de eles fazerem o código-fonte do jogo do zero, em linguagens como C da vida, eles produziam uma tecnologia que iria facilitar, por exemplo, o cálculo de física do jogo que ele iria fazer e alguns mecanismos. Posteriormente a isso, foi desenvolvido um mercado em cima das engines, onde as pessoas perceberam que elas poderiam vender as engines para outras pessoas fazerem jogos, em vez de todo mundo fazer sua própria engine e depois fazer os jogos. E surgiu a Unity e a Unreal como um grande destaque nesse mercado, né? Hoje em dia existem dezenas de engines, umas mais poderosas do que outras e cada uma com um uso mais específico, né? Para um certo tipo de público, algum certo tipo de jogo que você queira desenvolver. Mas hoje em dia existem diversas opções e a gente vai tratar um pouquinho mais para frente de três delas. Um destaque também interessante, que dá um exemplo dessa questão das engines e como as pessoas desenvolviam a engine para fazer o jogo, um dos jogos mais populares da história, basicamente, que é o Counter-Strike, já teve Counter-Strike, né, CSGO, CS2 atualmente. A empresa deles, que é a Valve, produziu a própria engine delas, que é a engine Source, né? Eles produziram a engine Source para conseguir fazer o jogo Half-Life, né? E posteriormente Half-Life se tornou o que é o Counter-Strike hoje, né? Deixa eu passar. A primeira plataforma que a gente vai falar é uma engine um pouco mais popular atualmente. Ela é relativamente nova e é o Godot, né? O Godot ele se destaca por ser uma plataforma open source e gratuita para desenvolvimento de jogos. Bom, a Unity, que é conhecida como a engine mais popular de todas atualmente para desenvolvimento de jogos, principalmente de equipes médias, pequenas e até empresas grandes utilizam Unity.
ela teve certas mudanças de diretrizes que a gente vai trabalhar mais na frente, algumas mudanças sobre as licenças de você poder usar o Unity, e desde então o Godot ele aumentou exponencialmente o número de usuários que ele tem, porque com a Unity mudando algumas regras, ficando de certa forma mais caro você utilizar, a galera está optando por essa plataforma open source justamente pela gratuidade. Outra questão interessante de comunidades open source em geral é a abertura deles a mudanças e a comunicação e um sentimento de comunidade que tem em torno desses projetos, né? Então, o Godot ele é muito bom para isso. Você tem uma comunidade muito ativa, a galera troca muita ideia. E como iniciantes na área dos jogos, o Godot está sendo uma opção muito boa. Ele tem atualmente uma linguagem de programação própria, que é conhecida como GDScript. Ele parece um pouco com Python, mas é diferente. E ele também tem outro tipo de programação para quem não se adaptou direito com o GDScript, que é o C Sharp, e o VisualScript. Né? O VisualScript é programação visual, programação em blocos. Obviamente que cada um deles vai ter sua vantagem para você conseguir certas coisas no seu jogo. Por exemplo, o Visual Programming, você não vai conseguir tanto detalhismo às vezes nos jogos, é melhor para jogos mais simples do que para jogos mais complexos. Então, se você quiser talvez fazer um jogo um pouco mais complexo, usando o Godot, seja melhor usar o C Sharp ou o GDScript. E aí a gente falou dos benefícios do Godot, né? Ele tem uma comunidade extremamente engajada e uma documentação muito robusta. É muito boa escolha para iniciantes e desenvolvedores indies, né? Desenvolvedores que não têm esse anseio tão grande por arrecadar cifras enormes com jogos. Porém, contudo, todavia, não se destaca pela sua empregabilidade e grandes empresas não utilizam essa engine para a produção de seus jogos. Bom, a introdução ao mercado de jogos é importante porque a gente tem que entender que se você quiser um emprego, existem engines mais e menos populares para isso. Então, o Godot, por mais que seja muito bom para você fazer jogos por conta própria, você dificilmente vai conseguir achar o emprego dele hoje. Então, é melhor você optar por outras engines que a gente vai tratar mais à frente, como, por exemplo, o Unreal, né? O Unreal ele é uma plataforma muito mais poderosa de produção de jogos, inclusive das grandes empresas hoje, a maioria usa o Unreal para jogos AAA, né? O que são jogos AAA? São jogos de desenvolvimento grande, né? De alta potência, altos gráficos, alto investimento. São esses jogos do mercado como Call of Duty, esse tipo de coisa. A maioria deles usa o Unreal. Ele tem um sistema de programação visual com as blueprints, ou você pode usar o C++ para código escrito, e a mesma coisa que o Godot, se você quiser códigos mais complexos, é recomendável você usar o C++ em vez dos blueprints, mas qualquer um dos dois você consegue chegar onde você quer. E ele tem uma grande facilidade para exportar os jogos para consoles como o PS5, Xbox, e mobile, PC, qualquer tipo de coisa. E ele é uma ferramenta tão poderosa que a galera passa a usar o Unreal até para fazer filmes, animações, esse tipo de coisa. Então ele se destaca muito por essa potência, né? E aí alguns exemplos de jogos desenvolvidos pelo Unreal, a gente tem o Fortnite, que é da mesma empresa que é dona do Unreal, que é a Epic Games. A gente tem PUBG, Mortal Kombat 11, e você vê que são todos jogos que têm uma grande quantidade de partículas nele, tem um detalhamento melhor nos gráficos e tal, exige uma certa potência. O Ark Survival Evolved. E é isso, do Unreal. Falando agora do Unity, que é a plataforma mais popular de todas, a engine mais popular do mundo hoje, a mais utilizada, ela foi lançada em 2005 pela Unity Technologies, né? Tanto desenvolvedores indies quanto grandes empresas criam jogos nela, mas ela se destaca muito no mercado indie, justamente pelos antigos planos que ela tem, né? Atualmente estão um pouco desatualizados. Antigamente você poderia criar jogos no Unity e não pagar absolutamente nada até você chegar a uma certa quantia de dinheiro, que era em torno de $100 mil e $200 mil de arrecadação em um ano com o jogo. Aí você passaria a pagar alguma coisa pelo seu jogo. Até lá você não pagaria nada. Então era ótimo para desenvolvedores indie. Nela a gente utiliza o C Sharp e ele conta com uma comunidade de desenvolvedores e fóruns gigantescas, né, justamente por ser a engine mais utilizada de todas. E ela é muito boa porque você consegue exportar jogos para qualquer plataforma, basicamente, se você quiser. Qualquer dispositivo móvel, PC, jogos na web, né? E, é excelente para isso. Aí a gente vai falar um pouco agora sobre as mudanças dos planos da Unity. Em janeiro de 2024, eles publicaram diversas mudanças no sistema de preço que deram uma atrapalhada nessa popularidade do Unity, né? Então, antes dessa data, o Unity possuía 3 planos, né? O Unity Personal, que o custo era gratuito,
e aí os indivíduos ou empresas poderiam usar à vontade, sem pagar nada, desde que você tivesse, né, um faturamento inferior a US$ 100.000 nos últimos 12 meses. E US$ 100.000 é muito dinheiro para um jogo fazer em 12 meses. É uma porcentagem minúscula de jogos que chegam a essa receita em um ano. Então, realmente era muito popular. Muitos dos jogos podiam usar à vontade o Unity sem ter que pagar nada. E aí você tinha planos um pouco mais profissionais para as empresas maiores, né? O Unity Plus, por exemplo, você pagava US$ 35 por mês, e aí você não tinha mais limite de receita para esse plano, né? Então era muito vantajoso, você pagava US$ 35 por mês. Se você tivesse uma receita de US$ 200.000, US$ 300.000, seu bolso nem ia sentir esse dinheiro, né? E aí o Unity Enterprise, que aí o custo é negociado individualmente, então realmente para essas empresas que vão fazer jogos gigantescos AAA, utilizando o Unity, que aí eles vão ter um suporte técnico dedicado da empresa do Unity, então a Unity Technologies vai estar tipo, junto com a galera, podendo tipo, fazer modificações na engine que ajude a empresa a fazer o jogo dela, suporte técnico e treinamento, e um monte de outra coisa, basicamente. Só que em 2024 ocorre a polêmica mudança que eles tentam adicionar pagamento mensal por número de instalações. E aí isso daí acabaria, né, com os estúdios indie, basicamente, porque se você tivesse que pagar por instalação jogos indie, que são na maior parte jogos muito baratos, você não conseguiria pagar mais a produção dele, né? Então, se você tem que pagar, vamos supor, mesmo que seja US$ 1 por instalação, tipo, quantos jogos indie são de US$ 1, né? Tem jogos que são gratuitos, então você passaria a ter um prejuízo, né? Por fazer o seu jogo, como é que você paga as pessoas que fizeram, paga, né? O marketing do jogo, esse tipo de coisa, seria muito difícil. Dando contexto um pouquinho aí embaixo, a gente está falando o que é um estúdio indie de jogo, para quem não conhece. Estúdio indie são pequenos e independentes desenvolvedores de jogos que operam sem o suporte financeiro de grandes publicadores ou investidores. Ou seja, seria o equivalente a você e algum amigo seu tentar lançar um jogo, ou até grupos menores de tipo 5 a 15 pessoas estão tentando fazer um jogo. E essa galera costuma focar mais na liberdade criativa e tipo fazer o jogo pela arte de fazer, né? Não necessariamente fazer o jogo pelo dinheiro. Então é isso que é o estúdios indie. E aí esses estúdios indie que fazem pelo amor, pela arte, ficarão extremamente prejudicados. Voltando no slide que eu esqueci de falar, alguns jogos que se destacam que foram feitos pelo Unity são Pokémon GO, Among Us, Cuphead e Genshin Impact, que ultimamente está bem popular. Essa mudança teve uma repercussão extremamente negativa e a Unity foi lá e mudou de novo suas diretrizes, né? E agora jogos feitos com versões antigas do Unity não seriam aplicados mais essas novas regras. Então, eu acho que hoje a gente está na versão Unity 6. Então, a partir do Unity 6 para frente, essas novas regras serão utilizadas, todos os modelos de Unity para trás, e você pode baixar versões do Unity antiga para programar seus jogos, você não se aplica essas novas regras. Planos Pro e Plus só pagarão taxas a Unity após US$ 200.000 arrecadados, então eles até aumentaram esse valor, antes era 100 mil, foi para 200 mil. Não tem mais taxa por instalação, você não paga por instalação, e jogos que arrecadarem menos de US$ 1 milhão nos últimos 12 meses não serão cobrados a taxa nenhuma. Então eles meio que voltaram bem atrás, fizeram algumas regras até mais vantajosas do que você tinha antes, justamente pela grande repercussão negativa que teve essa mudança deles. E aí a gente vai trazer alguns dados de uso para mostrar como o Unity, né, é o maior de todos, né, o maior engine utilizado atualmente, como o Godot está crescendo. A gente vai pegar os dados da Global Game Jam de 2023 e 2024. O que é uma Game Jam, né? Game Jam são eventos de desenvolvimento de jogos, onde pessoas têm que fazer tipo, jogos em um curtíssimo período de tempo. Então a ideia mesmo é você fazer um jogo para você aprender, para você melhorar a sua capacidade de desenvolvimento de jogos. Esses Game Jams podem ser tanto online quanto presencial e podem ser tanto individuais quanto em equipe. Aí vai depender das regras de cada um deles. O Global Game Jam é um Game Jam online, né? Evidentemente, ele é global e ele é um dos maiores que a gente tem hoje. Dá para ver pelo número de submissões que, por exemplo, em 2023 a gente teve 6.493 jogos submetidos para análise do Game Jam. E aí os Game Jams são legais porque você pode receber muito feedback pelos jogos que você faz, né? Então, não só se você fizer equipe com talvez uma pessoa que você não conheça, alguma pessoa de fora do país, você pode ganhar muito aprendizado com a sua dupla ou sua equipe, você também ganha feedback ao final do Game Jam. As pessoas podem jogar o seu jogo e avaliar e falar o que você poderia melhorar ou não, que é muito legal. No Global Game Jam 2023, o Unity foi 71%, né, quase 72% dos jogos que foram enviados foram utilizando o Unity, 11% no Unreal, e quase 8% no Godot.
E aí, quando a gente for para o próximo, a gente pode ver como é que o Unity perde, bom, 10% do uso de jogos, e o Godot, que antes era terceiro lugar com 8%, ele foi para 15%, né? Ele praticamente dobrou sua porcentagem de uso de um ano para o outro, né? Então, o Global Game Jam 2024, a Unity lança as suas novas políticas de uso, a galera né, fica mal com isso, perde um pouco da popularidade e o Godot está crescendo bastante. E aí a gente vai trazer algumas das avaliações das engines que o nosso grupo fez. Isso daí é uma avaliação né, um pouco parcial, porque quem fez isso foi o nosso grupo, então a gente tem nossas preferências. O jogo que a gente está fazendo é em Unity. Foi um pedido da Boss, né, da nossa, entre aspas, empregadora, para a gente utilizar o Unity, porque é o que eles usam lá. Mas, mesmo assim, o nosso grupo optou por utilizar o Unity, se a gente pudesse escolher entre alguma engine. Então, falando de empregabilidade, hoje o Unity é o que tem o maior número de empregos, né? Então, apesar de as maiores empresas do mundo utilizarem Unreal, então quando você for ver jogos da Ubisoft, jogos da Electronic Arts, né, que é a EA, eles vão estar utilizando Unreal, então os melhores empregos de todo, beleza, você vai estar utilizando Unreal, mas existe um número maior de vagas utilizando Unity. Então, questão da empregabilidade, o Unity é o melhor de todos para você aprender. Agora, quanto à facilidade de uso, eu já acho que o Godot ele se supera um pouco, justamente por você ter tipo essa comunidade bem ativa, querendo ajudar proativamente. Tipo, o Unity tem uma comunidade muito boa, você consegue achar a maioria das suas dúvidas online, só que o Godot ele é mais family friendly, de certa forma, e a comunidade é mais ativa ainda para te ajudar. Então, eu acho que até pode existir mais conteúdo do Unity na internet, justamente porque o Godot está se popularizando agora, mas a comunidade do Godot, por ser open source, ela tem essa questão de abraçar a pessoa e ajudar, né? E o Unreal é o menor de todos, né? Justamente por ele ter a maior potência de todas, evidentemente ele não é simples de utilizar. Para você chegar, a curva de aprendizado do Unreal, ela é demorada para você chegar no seu ápice. E o Unity também, apesar de ser muito utilizado, não é simples. Muita gente que não é da área da programação escolhe começar por Unity, por ser tipo a engine mais popular, mas isso não quer dizer que seja uma engine fácil. É necessário bastante tempo para você aprender a fazer bons jogos no Unity. Suporte à comunidade, todos têm bom suporte, né? Não é à toa que são as três mais populares, só que o Godot e o Unity se destacam, né? O Unity pela quantidade de conteúdo e o Godot pela comunidade em si, que é muito aberto a ajudar. E em relação ao custo, a gente não falou, mas o Unreal é gratuito para uso, aí obviamente quando você for comercializar os seus jogos, eles têm algumas regras, né? Você não pode comercializar o jogo do Unreal sem seguir as regras dele, e aí você vai ter que contribuir com algum valor para eles. O Godot, né, obviamente 100% gratuito, então é 10 custa, pode fazer o jogo, pode lançar o jogo, totalmente gratuito, não tem que pagar nada para eles, e o Unity 7 de 10 agora que eles mudaram essas regras dele. E no score médio a gente vê que o Godot e o Unity eles se destacam mais. O Godot, de novo, são os prós e contras de cada um. Então o Godot ele é muito bom para você aprender, você que talvez não seja da área de programação e tem o sonho de desenvolver jogos, o Godot é uma ótima escolha, só que ao mesmo tempo, pensando numa carreira no mercado de jogos, aí o Godot talvez não seja a melhor escolha. Enquanto o Unity, você vai ter uma curva de aprendizado menor, é mais difícil de você aprender, tanto porque você está usando C Sharp, que não é uma linguagem trivial de aprender, só que, bom, a empregabilidade dele é muito maior. E falando em empregos na área, a gente vai falar agora das profissões, né? Felizmente, existem diversas áreas dentro do mercado de jogos. Não necessariamente você tem que seguir apenas como programador. Existem carreiras como game designer, animador e artista. E o que é cada uma delas, né? Hoje em dia, com o mercado que os jogos estão crescendo cada vez mais, se tornou necessário mais carreiras para você poder fazer um jogo de qualidade. Então, antigamente, quase todo jogo era indie, né? Na década de 90, na década de 80, você tinha equipes de estourando 10 pessoas para fazer o jogo. Hoje em dia você tem roteiristas para fazer o roteiro do jogo, você tem artistas para fazer as artes dos jogos, você tem diretor de som para fazer trilhas sonoras, você tem os programadores, né, que vão dar vida ao jogo com os códigos, então existem muitas coisas. Uma das profissões mais importantes é o do game designer, que vai fazer basicamente o design do jogo, né? Então ele vai criar e desenvolver conceitos, mecânicas, histórias e regras do jogo. Então o que isso significa? Antes mesmo de você pôr a mão na massa e começar a fazer um jogo, você planeja como você vai fazer o jogo, né? E aí cabe ao game designer você produzir uma história do jogo junto do roteirista, começar a fazer o design das fases. Então antes de você fazer a fase, você já pensa em como vai ser a estrutura.
por onde o meu personagem vai andar, quais inimigos ele vai combater, que mecânicas ele usa. Então ele vai para um aspecto bem técnico do desenvolvimento de jogos sem pegar necessariamente em código. Então você está pensando no desenvolvimento do jogo de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais geral, antes de partir para a produção. Aí, obviamente, você vai ter o programador, que você vai desenvolver os códigos, então é a galera que vai pôr a mão na massa mesmo. E hoje em dia você tem diversas tarefas que um programador tem que fazer diferente, né? Como inteligência artificial, que vai seguir dentro dos NPCs dos personagens, né? Das pessoas que ele vai interagir. Você tem que pensar nas mecânicas de jogo, como é que o personagem interage com o mundo. E você tem que programar tudo isso para fazer dar certo. Hoje em dia, com jogos multiplayer, você tem programadores só para sistema de redes, que vão programar os servidores, que vão entender como é que vai funcionar essa interação de um jogador para o outro, qual a melhor forma disso. A gente vai ter os animadores, que vão desenvolver animações, cutscenes e efeitos visuais, né? Hoje em dia os jogos, eles demandam muita história, né? Tem muitos jogos com muita história. Hoje em dia, né, os jogos se assemelham um pouco com o cinema nessa questão. Então você precisa ter pessoas que vão se dedicar a essa parte fora da gameplay para poder contar melhor a história. E os artistas que vão fazer, obviamente, as artes dos jogos. Desde tipo, a arte de um simples arbusto do chão até a arte do vilão principal, do personagem principal. Bom, agora passando para Game Publisher. Eu peguei aqui duas profissões que são um pouco mais distantes, né? Do mundo de jogos em si, tipo, eles também fazem parte do mundo de jogos, mas eles não são tão diretamente relacionados quanto os outros que eu falei, a produção do jogo em si, né? Então, o jogo, ele tem que ser lançado para alguém, né? E aí serve a Game Publisher, ele vai financiar, distribuir e promover o jogo. Então, por mais que você faça o jogo, você tem que conseguir lançar ele em algum lugar, você tem que fazer propaganda para ele, para as pessoas comprarem, né? Do que adianta você fazer um jogo se ninguém vai jogar. E a Game Publisher, ela é muito importante para esse tipo de coisa. E aí o marketing de jogos, né, tem toda uma área acerca de como promover jogos e atrair jogadores para ele e fazer a manutenção deles, né? Então são duas áreas também que você pode conseguir seguir, que não são necessariamente ligadas ao desenvolvimento do jogo. E aí a gente está trazendo alguma das médias salariais, isso daí é usando o Glassdoor dos Estados Unidos. Bom, você consegue ver que o game designer, por ser tipo, uma das mais importantes funções dessas profissões, vai estar recebendo um salário muito alto. Isso daí tudo é anual, né? O programador também recebe e o artista também, como você pode ver. E agora a gente vai falar um pouco dos cenários em si, né? O mercado brasileiro hoje ele é um pouco bruto, né, para desenvolvimento de jogos. Ele está um pouco numa fase embrionária ainda, enquanto lá fora você tem mercados muito fortes, tipo Estados Unidos e Canadá, que você tem literalmente dezenas de empresas empregando. Aqui no Brasil você, infelizmente, só tem uma empresa que se destaca como uma grande empresa mesmo no mercado de jogos, que é a Wildlife. A Wildlife é um unicórnio brasileiro. Eles têm um net worth, né, de 3 bilhões de dólares, então é uma empresa gigantesca, e eles produzem jogos mobile. E essas outras empresas que a gente está citando no slide, como a Behold, a Taps, aqui, eles são empresas de médio ou pequeno porte, mas que também se destacam na produção de jogos. Bom, felizmente o mercado indie no Brasil ele se destaca um pouco mais. Só na cidade de Brasília, por exemplo, existem dezenas de estúdios, tanto individuais quanto em grupos maiores de 5 a 10 pessoas, que não movimentam tanto dinheiro, mas movimentam o cenário. Então a gente tem muita gente fazendo jogos por amor, fazendo jogos por paixão, porque gostam mesmo de fazer jogos no mercado brasileiro. E aí o nosso grupo visitou um festival que teve aqui em Brasília, que é o Brasília Game Festival, o BGF, e a gente entrevistou 10 estúdios. E a gente coletou alguns dados que a gente achou interessante trazer sobre o mercado brasileiro, né? Bom, dos 10 estúdios que a gente entrevistou, 2 eram compostos de uma pessoa só, né? Um exército de um homem só. Outras 5 equipes eram de até 10 pessoas e apenas 3 possuíam mais de 10 pessoas. Então deu para ver como o mercado indie ele é caracterizado por um grupo bem pequeno de pessoas. Não tem nem como você pagar muita gente, né, para você fazer esses jogos, porque a galera não tem tanta renda e tanta verba para fazer o jogo. Dos 7 estúdios de menos de 10 pessoas, né, então a gente tem 3 estúdios com mais de 10 pessoas, 7 tem menos, todos tinham um estúdio como segundo emprego ou hobby. Isso é importante ressaltar porque você vê que, bom, é um mercado escasso no Brasil. Você não tem tanto emprego, então a galera meio que está se auto-empregando, né, para conseguir a experiência no mercado de jogos e para poder trabalhar nessa área do sonho deles. Eles estão trabalhando pelo amor mesmo.
E dos 10 estúdios, apenas 3 contratam pessoas para a empresa. Entretanto, nenhuma delas é comum. Então, o que isso significa? A gente começou com 10 estúdios, 3 deles poderiam ter contrataram alguém de fora para a equipe, seja para aumentar o número de pessoas, seja para trabalhar em uma área específica, tipo marketing ou game designer. E é incomum, o que prova que realmente é um mercado que tá precisando crescer muito ainda para a gente falar que o Brasil é bom de empregar pessoas. E, felizmente, no mercado internacional ele muda bastante já. Três mercados que se destacam bastante são os Estados Unidos, Canadá e o Reino Unido. Eles têm bastante emprego, o Reino Unido está crescendo muito ultimamente, tem bastante empresas médias, e eu destaco esses três porque eles têm essa questão da empregabilidade, né? É difícil você tá no mercado que você não consegue, né, ter tanto emprego disponível e ter que fazer esse mercado indie, mas nesses três tem bastante. Enquanto no Brasil o desenvolvedor de jogos aglomera diversas funções nos jogos, ou seja, você tem que fazer tudo, você tem que programar, sei lá, vai fazer um jogo multiplayer, você tem que fazer a estrutura de rede, de servidores, você tem que programar o jogo, a IA, você tem que programar tudo basicamente, você é um desenvolvedor de jogos. Lá fora é interessante como esse mercado já está se desenvolvendo para nichar as posições. Então, o desenvolvedor de jogos lá, você vai ter um desenvolvedor de jogos que é especialista em IA, você tem um desenvolvedor de jogos que é especialista na programação multiplayer. Isso é interessante que você vê que é um mercado que já evoluiu bastante comparado ao nosso, onde uma pessoa tem que fazer basicamente tudo para o jogo acontecer. Existem empregos tanto remotos quanto presenciais, e por ser um mercado com menos vagas que o comum e uma concorrência relativamente alta, porque tem muita gente que sonha em trabalhar com jogos, existem poucos empregos de entrada nesse mercado. Então, um dos motivos da galera aqui no Brasil trabalhar muito com o mercado indie é justamente porque é muito raro você ter a posição de estagiário, a posição de júnior. Mesmo lá fora, mesmo nos Estados Unidos e no Canadá, é incomum essas posições. Então, essa galera costuma se profissionalizar e ganhar muita experiência fazendo esses projetos indie, para aí sim você conseguir ter o cacife necessário para você poder se candidatar para uma vaga de pleno, de sênior lá fora e você conseguir ganhar ela. Então, alguns dos estúdios que a gente entrevistou na BGF, tinha gente que trabalhava para uma empresa gringa, além do próprio estúdio indie que ele fazia por amor. Mas isso realmente, tipo, a pessoa chegou lá, conseguiu esse emprego da gringa, depois de muita luta nesse estúdio indie que ele tinha, desses jogos indie que ele fazia para conseguir a experiência necessária, né? E é isso. Agora a gente vai fazer um exercício com o Bruno sobre programação de jogos. Como o Bob falou, né, muito se usa hoje as engines para fazer jogos. Eu vou apresentar para vocês aqui um projeto open source chamado Pascal, que ele tem como objetivo trazer a programação de jogos de uma maneira bem mais abstrata e não tão abstrata, mas de uma maneira mais enxugada, de uma forma que você pode programar em Python e ele vai abstrair vários conceitos para a gente, trazendo as principais fases de uma programação de jogos, né? Essa é uma biblioteca em Python e ela tem como objetivo fazer a simulação de uma máquina antiga, daquelas de joguinhos bem antigos, como o Pokémon. Então, a ideia aqui é a gente programar um jogo, basicamente, jogos de bits, né? São esses joguinhos dessas cenas mais simples. É uma ferramenta bem completa, ela apresenta, você consegue construir músicas, imagens, trilhas, tudo nela, e ela tem uma grande gama de funções que a gente pode aprender. Então, para começar com a programação aqui, primeiramente a gente vai criar um arquivo Python, e a primeira coisa que a gente faz é dar o import do Pascal, né? Primeiramente a gente tem que baixar o Pascal. Para baixar o Pascal é só fazer basicamente um pip do Pascal, né? Dar um import dele. A função principal do Pascal é o Pascal init. Esse método ele vai trazer alguns argumentos, que primeiro é um x e um y. A gente pode ver aqui no... É um x e um y, cadê? Se a gente procurar aqui, ele vai mostrar que a gente vai ter que botar um x e um y, que é o tamanho da tela que a gente vai abrir, e também a gente tem alguns argumentos opcionais, que um deles seria a questão de uma kit key, né, que seria basicamente uma shortcut para a gente fechar a nossa tela. E o Pascal ele vai trazer como uma forma de representação de teclas próprios métodos, ele representa em forma de método. Então a gente teria algo como, sei lá, por exemplo, Pascal.key. A gente teria isso aqui para ser uma tecla de fechar a tela. Como XY, aqui a gente pode botar algo, sei lá, como 240 pixels
fazer uma telinha mais esticada, 180. Isso aqui basicamente vai criar a nossa tela. Se a gente der aqui um Python Game, a gente escreveu errado. Faltou a vírgula aqui do nosso 180. Você está no argumento. Se a gente rodar aqui, a gente vai criar uma tela. A primeira coisa, e a gente tem que botar também, o próximo argumento seria o Python.run. O Python.run ele vai receber dois argumentos como na função, que seriam duas funções. Isso de primeira a gente acha estranho, mas é totalmente possível. Seria uma função update e uma função draw. Essas funções, nós temos que defini-las aqui. E elas são funções já específicas do próprio Python. A função draw ela vai ser responsável por fazer toda a questão da arte, dos desenhos da tela, e a função update ela é responsável por fazer a lógica do jogo. A função draw, a primeira função que a gente vai usar nela aqui seria um método chamado Python.cls. Esse método ele vai receber uma cor, com o padrão o Python, ele representa as cores como em um sistema hexadecimal. A gente tem 16 cores que vão de 0 a 15. Então, a gente poderia botar aqui, por exemplo, o 0 seria o preto e essa cor que eu não sei que cor seria o 15. E a gente tem essas cores, né? Basicamente. Então, se a gente botar, por exemplo, um 0 aqui, e a gente fecha aqui, e quando a gente for rodar, a gente... Opa, um ó. Quando a gente for rodar, a gente vai ter uma tela preta. Basicamente isso. A gente pode fechar aqui ou então apertar o nosso key, né? Que é a tecla que a gente colocou como kit key para fechar o programa. Com isso, a gente consegue fazer várias coisas interessantes. O Python ele traz algumas funções nativas de desenho, que a gente vai ter como desenhar algumas figuras já prontas, como, por exemplo, um P7 para desenhar um pixel, um circ, que desenha um círculo. Então a gente pode desenhar um círculo aqui, ó. Seria algo mais ou menos assim. Circ. Todas as funções de desenho, elas têm a função padrão circ, e a gente tem uma outra que seria a circ B, que seria para desenhar as bordas só. Então, se a gente faz um circ que recebe, por exemplo, ele vai receber também um x e um y, assim como a função do init, né? Então, a gente bota 120 e, por exemplo, sei lá, vamos botar 10. 120 e 10. E a gente também vai botar um raio. O nosso raio a gente pode botar algo como, sei lá, 5 pixels e uma cor. A cor a gente pode botar também, como a gente botou no CLS aqui, a gente pode botar com um número, mas o Python também aceita as próprias, assim como a gente fez aqui nas teclas, ele aceita essas macros que representam cores. Então a gente pode botar algo como, sei lá, color white. Isso aqui vai desenhar um círculo na nossa tela. Cadê? Círculo. Deixa eu escrever errado. Faltou aqui. Sim. Faltou o Python, né, que é um método. Perfeito. Então, aqui a gente tem um círculo, basicamente, no centro da nossa tela. A gente pode acionar o mouse aqui para mostrar. O mouse vai receber um argumento booleano para habilitar o mouse na nossa tela, né? E aqui a gente tem o mouse na nossa tela. Então a gente pode fazer jogos bem simples, coisas como, por exemplo, a gente pode fazer essa bola cair. Então a gente pode começar a usar o nosso update aqui. A gente pode fazer algo como, por exemplo, a gente pode definir uma gravidade, botar uma... vamos definir uma gravidade aqui, ó. A gente pode falar que, sei lá, a gravidade é 2. E com isso a gente pode falar que o nosso para a gente alterar, a gente falaria que o nosso y ele ia decrementar. Então a gente pode fazer algo, por exemplo, como o seguinte. A gente pode vir aqui e pode
pode atribuir variáveis. Por exemplo, falar o círculo X e, por exemplo, um Pascal.circ Y. Falar que o círculo X ali valeria 180, né, que é o que a gente usou, 120, seria o centro da tela, e 10 para o nosso Y. E a gente pode atualizar isso aqui. Ou seja, a gente pode fazer algo assim. E a mesma coisa aqui. E aí, aqui dentro do nosso update, a gente pode colocar que, por exemplo, essa gravidade ela vai ser incrementada. Ou seja, a gente pode botar o nosso Pascal.circ y, ele vai ser incrementado pela gravidade. Isso vai fazer com que o nosso círculo caia, né? A gente pode, primeiro a gente tem que botar aqui que é uma variável global, né? Global, importar o nosso gravity. E isso aqui vai fazer o nosso círculo cair, basicamente, né? Trazer uma ideia de gravidade para o nosso mundo. Você distanciou como Six. Opa. Siri, lá em cima, na verdade. Aqui, né? X e aqui Y, beleza. Quando a gente rodar, nossa bolinha ela cai. A gente trouxe uma gravidade para o nosso mundo. Outra coisa que a gente pode fazer é, quem sabe, detectar, por exemplo, a interação do nosso mouse com a bola. A gente pode trazer aqui... o Pascal ele vai ter algumas funções para detectar o clique, por exemplo. Então, o clique ele vai vir através do Pascal e a gente vai ter o método BTNP, que vai detectar o momento em que a gente clica nessa célula, né, em algum ponto. Isso a gente vai trazer o nosso Pascal e aqui, como argumento, ele vai receber o tipo de tecla que a gente quer. Ou seja, a gente pode botar aqui que acho que é o mouse, o botão do lado esquerdo, né, que seria o botão que a gente usa para clicar padrão. E quando isso acontecer, a gente pode fazer algo como, por exemplo, a gente pode detectar se ele calculou, se a gente clicou dentro do círculo. Ou seja, como é que a gente vai calcular se o que o Pascal vai retornar para a gente aqui nessa função vai ser a coordenada em que foi clicado. Ou seja, para saber se essa coordenada está dentro do círculo, a gente pode fazer a gente vai basicamente fazer um Pitágoras, né? É um exercíciozinho de geometria computacional, ou seja, então a gente pode pegar uma variação de x, que vai ser o nosso Pascal.mouse, mouse x, que vai retornar o ponto em que a coordenada x do nosso mouse, isso menos o nosso Pascal.circ x, né? Que a gente tinha, ou seja, a gente faz a diferença de x e a gente faz a diferença de y também. Ou seja, com isso a gente vai ter aqui, a gente vai ter as diferenças e a gente pode calcular também se a raiz quadrada dessas diferenças, né, vão ser raiz quadrada a diferença dos catetos, né? A diferença dos catetos, se isso vai estar dentro do círculo, basicamente. Isso vai retornar para a gente isso, né? Se isso aqui for menor ou igual a zero, por exemplo, né? Significa que a hipotenusa do nosso triângulo que a gente formou vai estar dentro do círculo. Se isso acontecer, a gente pode fazer algo como, por exemplo, sei lá, a gente pode parar a nossa bola. A gente pode fazer algo como a gravidade, a gente pega a gravidade e zera ela, né? Para parar a nossa bola. Ou seja, ela não vai mais cair quando a gente clicar nela. Aqui antes de qualquer coisa, a gente vai ter que importar a raiz quadrada, né? Do módulo math, que é RT. Você vai reclamar. E quando a gente rodar, caiu aqui. Se a gente clicar nela, não consegui clicar. Ué, não está aí? Por que era? Por que não é isso? Opa, aqui, cadê? Se o nosso dx mais o dy for... aqui não é zero, né? Aqui, no caso, seria o nosso raio.
Nosso raio é 5. A gente pode, para uma melhor boa prática, a gente pode botar um radius aqui. E aqui também. E definir isso lá em cima, né? Assim, pronto. Agora aqui, se a gente clicar, ela parou. Quase. Salvou. E o Pascal ele vai trazer várias dessas ideias pra gente. A gente consegue também fazer coisas mais bonitinhas aqui, ó. A gente pode, sei lá, por exemplo, mudar a cor dessa bolinha, né? Que a gente pintou de branco aqui. A gente pode fazer algo como, por exemplo, se a gravidade, né? Cadê? Nossa gravidade for igual a zero, a gente vai printar ela de... A gente pode definir aqui, ó, antes, a gente pode definir aqui uma color, e a gente pode botar que a color padrão seria igual, por exemplo, Pascal.color yellow, né? Que seria a cor yellow, amarelo. E a gente pode botar aqui que se a gravidade for zerada, né? Ou seja, se a gente conseguir clicar na bola, a gente pode botar agora que color é igual... A color é igual a outra cor. Sei lá, green, pode ser um green, perfeito. E aqui, ao invés de a gente colocar color right na nossa bola, a gente vai trocar isso aqui para apenas nossa variável color. Com isso, quando a gente rodar o nosso jogo, ela está amarela, cliquei, ficou verde. E a gente pode também trazer aqui, né, para completar o nosso pequeno joguinho, um joguinho bem simples, né, de apenas falar se você conseguir clicar na bola na velocidade certa ou não. A gente pode trazer também um texto para avisar que o nosso jogador ganhou, né? Então, caso a nossa velocidade aqui seja zero, a gente pode trazer um texto com o método Pascal.text, e esse texto vai receber uma coordenada. A coordenada a gente pode botar o nosso x aqui, né? E o nosso y, sei lá, vamos botar um 59 ou 60. E a gente pode botar uma frase, sei lá, congrats. Congrats. E a cor que a gente quer para ela, né? Vamos botar um color white. White. Com isso, isso aqui é legal. Isso aqui é legal porque com... Isso aqui vai trazer para a gente agora, se a gente conseguir clicar, traz um congrats no centro da tela para a gente. E esse modo de botar esse texto aqui é legal que ele, por ele trazer essa estética, né, de jogos antigos, a gente consegue também usar a criatividade, consegue fazer algumas coisas bem interessantes com os textos. Por exemplo, se a gente, sei lá, troca aqui para diminuir um pixel, faz uma diferença assim, né, no tamanho e troca a cor. Se a gente botar algo como, sei lá, gray em inglês é cor. Sim. Sim, mas eu digo Com A, depende do inglês, né? A gente consegue fazer uns efeitozinhos legais de texto, por exemplo, coisas assim, ó. Fazer umas sombras. Aqui ficou 51, mas se a gente botar para 59, fica algo bem interessante. Aí dá uma sombrinha, dá um efeito 3D nele. E basicamente é isso. O Pascal é um exercíciozinho simples que vai trabalhar a questão de física de jogos, né, jogos eletrônicos com a gente, trabalhar a gravidade. Se a gente quiser dificultar, a gente pode aumentar aqui a nossa gravidade, né, botar 3. Vai ficar um jogo mais difícil. E é isso. E isso aqui dá pra... basicamente, com esse templatezinho aqui, a gente consegue transformar em jogos conhecidos, né? Isso aqui, se a gente parar pra pensar, né? É basicamente um jogo bem conhecido, que é o quê? O Guitar Hero. Que a gente vai ter as bolinhas. O que a gente tem que fazer para escrever um Guitar Hero? A gente só teria que duplicar nossas bolinhas e desincronizar elas. Então,
quando você aperta na sequência certa e você sincroniza com a música. Isso é bem fácil de se fazer com o Python, né? A gente vê aqui que com pouquíssimas linhas de código, quantas linhas a gente teve aqui? 28 linhas. A gente fez um protótipo de Guitar Hero já, né? E são coisas que, com o auxílio de matemática, né, que é bem utilizado aqui no mundo da programação e da programação de jogos em específico, né, a gente consegue trazer. Basicamente é isso. Nosso exercício. Então, deixa eu voltar aqui para a tela inicial. Então, galera, esse foi o nosso workshop de hoje. Parabéns, galera. Vocês mandaram muito bem. E para quem não conseguiu acessar o link ao vivo, isso aqui vai estar gravado no... Deixa eu voltar aqui. Isso aqui vai estar gravado no YouTube. O material a gente vai deixar na descrição. E é isso. Meus parabéns. Mais alguma consideração ou pode encerrar? Pode ser. Pode encerrar? Tudo certo. Então, valeu. Parei.